ao sexto e último debate: a legislação tributária deveria ser reformada para estimular a poupança. Então a pergunta: a legislação tributária deveria ser reformada para estimular a poupança? Vamos ver aí o que está em torno deste debate. O padrão de vida de uma nação depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Esse foi um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 lá que a gente viu. Então, o padrão de vida, né, de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Por isso que é meio equivocado a gente comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, porque o PIB dos Estados Unidos é 5, 6, quase 10 vezes maior que o PIB brasileiro. Lógico que, portanto, o americano vai ter um padrão de vida muito maior, né, muito mais robusto do que o brasileiro, e assim como o Brasil é muito maior que um país africano. Como vimos no capítulo sobre produção e crescimento, a capacidade produtiva de uma nação, por sua vez, é determinada em grande parte pela quantidade de poupança e de investimento para o futuro. Nosso sexto debate, portanto, diz respeito a se os formuladores de políticas deveriam reformar a legislação tributária para incentivar maiores poupança e investimento. Ou seja, o debate se vale a pena ajustar lá o sistema tributário, né, de arrecadação de impostos para privilegiar a poupança e o investimento. Então, vamos ver primeiro quem é a favor da tese de que a legislação tributária deveria ser reformada para estimular a poupança. Então vamos lá. A taxa de poupança de um país é um dos determinantes-chave de sua prosperidade econômica no longo prazo. Aquela tese, né, de que crescimento econômico se faz em casa, poupança se faz em casa, ou seja, a poupança nacional, a capacidade desse país de poupar, né, que também depende da sua capacidade de produzir e gerar riqueza, consequentemente, é determinante para a prosperidade de longo prazo de uma economia. Então, quando a taxa de poupança ela é elevada, há mais recursos nesse país para investimento em novas fábricas e equipamentos. Um maior estoque de fábricas e equipamentos, por sua vez, aumenta a produtividade do trabalho, os salários e a renda. Portanto, não é de surpreender que dados internacionais mostrem uma forte correlação entre as taxas de poupança nacional e as medidas de bem-estar econômico. Então, ainda que esse assunto seja um pouco polêmico do ponto de vista se realmente a taxa de poupança é o que possibilita a prosperidade, vários economistas fazem, digamos assim, um painel de dados internacionais mostrando que os países que têm mais taxa de poupança são aqueles que também possuem um maior bem-estar econômico. Outro dos 10 princípios de economia apresentados no capítulo 1 é o que as pessoas reagem a incentivos. Então, a gente viu lá que todo mundo reage a determinados incentivos. Então, partindo desse pressuposto que a gente viu lá no capítulo número 1, que é inclusive a aula mais assistida dessa playlist, porque é um capítulo, enfim, que dá uma abordagem, digamos assim, bem generalista da economia e permite com que aqueles que nunca tiveram contato com economia tenham o seu primeiro contato com a ciência econômica. Então, as pessoas elas reagem a incentivo. Então, deu incentivo, elas vão ajustar os seus comportamentos. Então, essa lição deveria se aplicar às decisões das pessoas sobre quanto poupar. Então, se eu tenho leis em um país que tornam a poupança mais atraente ou me obrigam a ter um comportamento de poupança, as pessoas irão poupar uma fração maior de suas rendas e essa maior poupança levará a um futuro mais próspero. Infelizmente, no caso aqui americano, o sistema tributário dos Estados Unidos desencoraja a poupança, tributando pesadamente o retorno sobre ela. Por exemplo, considere uma trabalhadora de 25 anos de idade que poupe $1.000 de sua renda para ter uma aposentadoria mais confortável aos 70 anos. Se ela comprar um título que pague uma taxa de juros de 10% ao final de 45, os 1.000 terão rendido $72.900, se não houver impostos sobre os juros. Então,
se não houver impostos, ela vai ganhar aí uma taxa atraente ao longo da sua vida e que pode estimular ela a poupar hoje. Mas, se esse rendimento está sujeito a uma alíquota marginal de 40% sobre os juros ganhos, o que seria comum uma vez somados os impostos federais e estaduais sobre essa renda, nesse caso, o que resultaria? A taxa de juros real ou líquida seria, né, após os impostos, seria de apenas 6%. E aí, os $1.000 poupados hoje, ao final de 45 anos, teriam acumulado apenas 13.800. Então, veja, que só a alíquota marginal do imposto sobre os ganhos faz com que você derrube a rentabilidade e, consequentemente, o estímulo a poupar diminui. Ou seja, acumulada pelo decorrer desse longo, a alíquota sobre os juros reduz a renda obtida por meio de uma poupança de 72.000 para 13.000, ou seja, uma redução de quase 80%. Então, o que essa medida causaria? Causaria um desestímulo à poupança. E, consequentemente, veja, as pessoas reagem aos incentivos ou não. Então, não tem incentivo, eu vou reagir poupando cada vez menos, porque eu não tenho essa intenção, enfim, de perder 80% por causa dos tributos. Então, é melhor pegar o $1.000 e gastar hoje. O Código Tributário, ele desencoraja ainda mais a poupança ao taxar 2 vezes algumas formas de ganho de capital. Então, suponha que uma pessoa use parte de sua poupança, por exemplo, para comprar ações de uma empresa. Quando essa empresa obtém lucro com seus investimentos de capital, ela paga imposto sobre a atividade, né? Paga impostos sobre esse lucro na forma de imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, teve um tributo. E se a empresa distribui, no caso dos Estados Unidos, o restante do lucro a seus acionistas na forma de dividendos, eles pagam um novo imposto sobre essa renda na forma de imposto de renda das pessoas físicas. E esse já aqui, só fazendo um parêntese, essa é uma discussão no Brasil. Ou seja, no Brasil, os dividendos não pagam imposto de renda. Mas em outros países, como o caso dos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa, então a empresa paga impostos sobre o seu lucro, sobre a sua atividade econômica, então que eles ganham, parte eles dão ao governo em forma de tributo sobre pessoa jurídica, e se eles distribuem parte deste lucro para os acionistas, os acionistas também pagam dividendos sobre esses rendimentos. Então, essa dupla tributação reduz substancialmente o retorno para o acionista, reduzindo, portanto, o incentivo à poupança. Então, você, mais uma vez, não tem estímulos para poupar. A legislação tributária também desestimula a poupança se uma pessoa deseja deixar sua riqueza acumulada para seus filhos ou para qualquer outro, em vez de consumi-la durante a vida, que é o imposto sobre herança. Os pais podem levar algum dinheiro a seus filhos sem incidência de impostos, mas quando os legados são grandes, a alíquota do imposto sobre herança, no caso dos Estados Unidos, pode chegar a 55%. Então, a legislação tributária faz com que muitos pais, muitas vezes, não se sintam estimulados a deixar uma herança muito grande para os seus filhos. Não, os pais podem legar algum direito aos seus filhos, algum dinheiro aos seus filhos sem incidência de impostos. Mas quando você tem fortunas monumentais, né, existe lá, digamos assim, fortunas acima de 10 milhões pagam imposto sobre a herança de 55%, você faz com que, portanto, esses grandes legados eles sejam tributados. Em grande medida, a preocupação com a poupança nacional ela é motivada por um desejo de garantir a prosperidade econômica das gerações futuras. É estranho, portanto, que a legislação tributária desestimule a maneira mais direta pela qual uma geração pode ajudar a seguinte. Então aqui, só voltando para apenas relembrar e deixar aqui claro, então, a favor da legislação tributária ser reformada para estimular a poupança. Então até agora a gente viu que se você tem uma legislação tributária selvagem e que desestimula, desincentiva a poupança, os agentes econômicos não vão poupar. Eles reagem a esse sistema tributário que desestimula a poupança, desestimula a poupança em forma de herança, a poupança para aposentadoria, e assim sucessivamente. Além do Código Tributário,
há muitas outras políticas e instituições em nossa sociedade que reduzem o incentivo à poupança das famílias. Então veja, alguns benefícios dados pelo governo, como o bem-estar social e o Medicaid lá dos Estados Unidos, né, que seria uma espécie de contribuição médica, ajuda médica, enfim, sobretudo aí do período do Obama, tem por meio de um exame de carência de recursos, a renda por meio de um exame de carência de recursos, a renda como parâmetro de concessão, ou seja, os benefícios são deduzidos para aqueles que no passado foram prudentes o bastante para poupar parte de suas rendas. Então as faculdades e as universidades, por exemplo, concedem auxílio financeiro como função da riqueza dos estudantes e dos seus pais. Então, consequentemente, o que aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você tem certos benefícios, igual, tem famílias que vão poupar para o filho estudar na universidade, mas se eu sou pobre, mostro que sou pobre, não poupei, gastei, eu não quero ter estímulo a poupar porque eu posso depois fazer com que o meu filho usufrua de um auxílio financeiro, muitas vezes isso acontece. Então, políticas assim são como um imposto sobre a riqueza e desencorajam a poupança por parte dos alunos e dos seus pais. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de usufruir de um benefício público que não onde não produza um desgaste do qual eu tenho que fazer do ponto de vista da poupança, eu posso, portanto, usufruir desses benefícios, enfim, me desencorajando a poupar, porque eu vou ter. Então, assim, por que eu vou fazer sacrifício para poupar, para estudar na universidade, se eu posso lá no futuro, alegando que sou pobre ou que não tenho bens, eu posso, consequentemente, fazer uso de um auxílio financeiro. Há diversas maneiras pelas quais o Código Tributário poderia fornecer um incentivo à poupança ou, pelo menos, reduzir o desincentivo que as famílias enfrentam hoje. Então, veja, a legislação tributária ela já concede tratamento preferencial a alguns tipos de poupança para aposentadoria. Então, veja uma legislação específica. Então, quando um contribuinte, lá no caso americano, deposita renda em sua Individual Retirement Account, sua IRA, por exemplo, essa renda e os juros auferidos não são tributados até que os fundos sejam retirados no momento da aposentadoria. Então, o Código Tributário ele oferece uma vantagem semelhante a outras contas de aposentadoria, como é o caso dos Estados Unidos, 401k, 403b e a KEUNG, e aos planos de participação nos lucros. Então, existem vários sistemas, no Brasil também existem, né? 2 sistemas de, digamos assim, previdência complementar. Você tem a previdência pública, o INSS, que é compulsório para trabalhadores com carteira assinada. Então, você tem todo um esquema tributário que permite e que incentiva as pessoas a pouparem. Há, contudo, limites quanto a quem pode ou não fazer jus a esses planos, e no caso dos que são elegíveis, sobre o montante que pode ser depositado. Então, claro, tem regras, e essas regras, se elas forem boas, elas incentivam a poupança, elas não atrapalham a poupança. Além disso, como há multas pela retirada antes da idade da aposentadoria, esses planos oferecem pouco incentivo a outros tipos de poupança, como a poupança para a compra de uma casa ou para financiar o curso universitário. Então, um pequeno passo para incentivar uma maior poupança, mais poupança, seria justamente expandir a capacidade das famílias, ou seja, abrir mais possibilidades para que essas famílias usem essas contas poupanças especiais com essas vantagens tributárias. Uma abordagem mais abrangente seria reconsiderar toda a base tributária por meio da qual o governo arrecada seus impostos. Então, a peça central do sistema tributário, por exemplo, no caso norte-americano, e no caso brasileiro também, no caso brasileiro é o imposto de renda e talvez o ICMS. O sistema tributário norte-americano tem como principal fonte de arrecadação o imposto de renda. Então, $1 ganho é tributado da mesma maneira, seja ela gasto ou poupado. Então, uma alternativa defendida por muitos economistas que defendem o ajuste tributário para favorecer a poupança é o fato de que você poderia fazer alterações sobre um imposto sobre consumo. Então, uma alternativa seria um imposto sobre o consumo. Então, com o imposto sobre o consumo,
as famílias elas só pagam impostos com base no que gastam. Então você deixa a renda, o imposto sobre a renda, mas aí você pega o que é gasto e o que é poupado. E aí uma discussão, que é o caso brasileiro, a gente tem muito imposto sobre o consumo, você só paga se você consumir. A renda que é poupada, portanto, ficaria livre de tributação até que a poupança seja retirada e gasta em bens de consumo. Essencialmente, um imposto sobre o consumo coloca automaticamente todas as poupanças em contas com vantagens tributárias semelhantes à IRA que a gente viu aí nos parágrafos anteriores. Trocar o imposto de renda pelo imposto sobre o consumo aumentaria o incentivo à poupança, mas aí, como é um livro feito por um norte-americano, o imposto sobre o consumo traria outros prejuízos, que é os prejuízos que o Brasil sofre e que talvez os americanos não tenham essa perspectiva. Então veja aqueles que são a favor desse ajuste. Aí agora aqui tem uma notícia também, do The Wall Street Journal de 2010. Vamos voltar aqui, né, para a gente comentar essa notícia. Então, lidando com dívidas e déficits, né? Vamos ver aí como é que essa notícia acrescenta aí um pouco mais de informação e de conhecimento. Em 2010, o governo da Califórnia enfrentou uma crise fiscal. Teria sido um sinal das coisas que aconteceriam com o governo federal dos Estados Unidos? Vamos ver essa notícia aí. Então, a californização de Washington, por David Wilson. A economia da Califórnia, ela é ampla, rica e vibrante. Ela responde por mais de $1 em cada 7 de bens e serviços produzidos nos Estados Unidos, e a exceção de 7 a maior de todos os países. A Califórnia tem uma dívida pública atrelada aos contribuintes por pessoa, menor que Massachusetts e menor como uma porcentagem de sua economia que Nova York, de acordo com a agência de rating a Standard & Poor's. Por tais medidas, a Califórnia, embora duramente atingida pela recessão e pela crise imobiliária, né, lá de 2008, 2009, pareceria uma candidata improvável a um governo que não pode pagar as suas dívidas. Mas ela é o resultado de um sistema político disfuncional que combina plebiscitos bem financiados, grandes maiorias no legislativo e políticos incapazes de lidar com questões fundamentais. Então, ainda que seja um estado, digamos assim, economicamente bem azeitado, mas você tem aí, veja, problemas políticos. O discurso atualmente esmorecendo é o de que apenas uma Assembleia Constituinte poderia consertar as coisas, ou seja, praticamente ia querer refundar o Estado, né? O futuro, como normalmente se diz, chega primeiro à Califórnia. Washington, então, né, que é a capital dos Estados Unidos, seria o próximo. O grande déficit orçamentário, ele não é o problema. Ele está inchado por seguir a prescrição do manual para uma recessão profunda, na qual o Fed reduziu as taxas de juros a zero. Então, o grande déficit orçamentário ele não é o problema. Porque muitas vezes ele está inchado por seguir aí essa prescrição do manual para uma recessão profunda, no qual o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, reduz as taxas de juros a zero. Então, o aumento de empréstimos governamentais tem sido acompanhado por um declínio no endividamento privado. Isso, entretanto, não durará. O passado recente é falsamente tranquilizador. Então, durante os últimos 40 anos, o governo norte-americano tem expandido benefícios e evitado aumentos substanciais no imposto. Então, as despesas do Estado estão crescendo, mas o seu lado da receita não está crescendo tanto. Então, o governo norte-americano tem expandido benefícios e evitado aumentos substanciais nos impostos, cortando gastos na defesa e contraindo empréstimos pesadamente com facilidade. E isso não é mais viável. Então, quando os déficits tornaram-se desconfortavelmente grandes,
Negociantes do Congresso e da Casa Branca, sugeriram para alterar o curso das coisas. Então, eles sempre acabam se saindo bem, concluindo os mercados e os públicos. Então, veja, hoje, os déficits projetados, eles são maiores do que nunca. Os baby boomers estão começando a se aposentar, os custos da assistência médica continuam subindo, e certamente estamos próximos do dia em que os governos asiáticos se tornarão relutantes em emprestar quantias cada vez maiores ao Tesouro dos Estados Unidos a taxas de juros baixas. Então, você tem aqui um sistema de endividamento brutal, você precisa se financiar, e hoje, por exemplo, a China é um grande financiador dos títulos norte-americanos, e muitas vezes esses títulos são financiados ou eles são comprados a taxas de juros muito baixas. Então, o Escritório de Orçamento do Congresso, CBO, prevê que as políticas atuais levariam o déficit dos 10% atuais do Produto Interno Bruto para mais de 20% em 2020 e mais de 40% em 2040. Contudo, a política de hoje parece mais tóxica e as lideranças do Congresso, com a habilidade e o desejo de formar compromissos em vez de disputas, acabaram. Então, o que acontecerá? Então, uma possibilidade, que é até assim esquisita, né? É um milagre político, ou seja, um ataque súbito de liderança ou bipartidarismo, talvez o surgimento de outro Ross Perot para galvanizar a angústia pública em relação aos déficits. Outra é uma queda do dólar norte-americano ou um aumento nas taxas de juros no mercado de títulos que impeliria o governo a apertar o cinto, talvez forçando cortes de gastos e aumento dos impostos antes de a economia estar suficientemente forte para obtê-los. E poderia ser pior. Então vamos lá. Uma situação muito pior seria as taxas de juros permanecerem baixas enquanto acumulássemos quantias sem precedentes de dívidas apenas para reagir prontamente quando os mercados financeiros e os credores estrangeiros decidissem que os Estados Unidos não são um bom risco de crédito, afirmaram lá Leonard Broman, da Syracuse University, né? E os economistas do Urban Institute em uma conferência recente da University of Southern California. Isso poderia, portanto, produzir uma crise financeira catastrófica, semelhante àquela desencadeada pelo boom do mercado imobiliário, mas com uma importante diferença: o governo dos Estados Unidos não será capaz de obter empréstimo para lidar com esses efeitos. Ou seja, a percepção de que o governo está se financiando de maneira indiscriminada, pagando baixíssimas taxas de juros, o que poderia produzir no mercado global um desestímulo a emprestar dinheiro ou comprar títulos do Tesouro norte-americano. E isso inviabilizaria a capacidade do governo de se financiar. Imagine, portanto, um cenário plausível. A confiança pública no governo continua a declinar. Então, você declinaria aí do ponto de vista da imagem digamos assim, da qualidade de crédito do país. E se você olhar aqui esse gráfico, dirigindo para o problema, olha só o prognóstico da dívida pública americana explodir. Então ela explodiu na Segunda Guerra Mundial, virou quase 125% do PIB, né? Então veja como ela vem crescendo ao longo do tempo, mas aí ela despenca, volta a níveis lá dos anos, enfim, do começo dos anos 30, mas aí depois ela vai subindo. Então, assim, se a gente pegar aqui os prognósticos por conta da crise de 2008, 2009, você vê que há uma tendência da crise da dívida ser, enfim, ter uma expansão explosiva. O desemprego permanece elevado, os norte-americanos exigem do governo mais serviços públicos, mais benefícios e impostos mais baixos. Os políticos visando a reeleição vão juntos. Então, consequentemente, a confiança do governo, né? Ou seja, o governo não se financia porque perdeu a confiança, a sua imagem declina, aí você tem, digamos assim, um espiral de pessimismo, né, para baixo,
do qual você aumenta desemprego, você prejudica os serviços públicos e você vai, enfim, criando um cenário cada vez mais instável. Nesse cenário, os políticos, portanto, com medo do déficit, evitam comprometer-se com déficit de longo prazo. Então, Burman imagina um conselheiro político da Casa Branca dizendo: senhor presidente, se elevar os impostos ou cortar programas populares, você ou seu partido serão derrotados nas urnas e os adversários assumirão. Os adversários não compartilham suas prioridades e não se importam com o déficit. Portanto, você não pode efetivamente lidar com o déficit. Ou seja, claro que você tem aí, digamos assim, a interseção entre economia, política e sociedade, né? Ou seja, tudo isso aqui tem os seus pontos de interseção e nesses pontos de interseção você tem uma série de desafios que muitas vezes são debatidos do ponto de vista de que você, em alguns momentos, como é o caso desse aí, né? Então veja, você, um conselheiro político falar isso para um presidente, consequentemente a decisão, ela nem sempre vai ser uma decisão técnica, ela vai partir para uma decisão política de endividar mais o Estado ou não, com vias a tentar segurar, por exemplo, uma determinada recessão. O desafio não é apresentar opções. O CBO, né, que está lá, possui um livro cheio delas, indo desde um aumento na idade para se aposentar até a tributação do efeito carbono. A eliminação do déficit, portanto, dá-se exclusivamente pelo corte de gastos. Então, assim, por isso que a ideia liberal, neoliberal do Estado mínimo sempre fica num estágio de triunfo, porque a forma, às vezes, mais fácil de você reduzir o déficit é você reduzir despesas públicas e você cortar serviços públicos, que aí você derruba, digamos assim, de uma maneira tecnicamente mais eficiente, o déficit do Estado. O deputado republicano de Wisconsin propala isso, porém não há maioria política para tais propostas. Aí a questão dos cortes entra lá, como a gente viu ali embaixo o conselheiro, o Burman imaginando a ideia de um conselheiro, é o fato de que muitas vezes tantos cortes não acontecem, porque ainda que tecnicamente seja mais fácil, porque consequentemente esses cortes eles têm um custo político brutal, e esse custo político ele às vezes não permite que os cortes sejam, digamos assim, mais fortes do que talvez em algum momento deveriam, para, digamos assim, matematicamente reduzir o déficit do governo. Então, é aritmeticamente possível eliminar o déficit elevando os impostos, o que também é outra medida bem difícil de se fazer, elevar impostos em tempos de paz, porém, as taxas de impostos resultantes seriam política e economicamente devastadoras. Então, aquilo que a gente já viu, aumentar impostos num cenário de déficit, de crise, como lá na crise de 2008, 2009, era muito difícil. O desafio é moldar um compromisso, portanto, que solucione o problema e seja politicamente viável, que eu acho que acaba sendo mais predominante. Lembrando o que eu já falei em vários capítulos anteriores, e como aqui são 6 debates sobre a política macroeconômica, o fato de que a macroeconomia é a parte da economia que mais se gruda às questões políticas e a necessidade daquela decisão macroeconômica ser politicamente viável. Se não for politicamente viável, é difícil implementar, é difícil de fazer. Em agosto de 1982, o presidente Ronald Reagan foi à TV a defender um pacote de corte de gastos e o aumento nos impostos que desfez parte de seu corte anterior de impostos. Não vamos dizer aos norte-americanos para desistirem da esperança, porque o navio do Estado está inoperante na água, porque aqueles que foram encarregados pela tripulação do navio não concordam sobre qual vela levantar, então estamos à vista do porto seguro da recuperação econômica, aportamos ou encalhamos nas águas rasas do egoísmo, do sectarismo e da simples teimosia. Então essas são boas perguntas. Então é bem difícil essas questões. Então, quando a gente volta aqui para o título do artigo, Californização de Washington, é o fato de que, ainda que tecnicamente a gente tenha um Estado que funcione sobre várias bases técnicas,
a gente tem as questões políticas, a gente tem as necessidades dos políticos, os tempos dos políticos, as pressões da sociedade e, portanto, muitas vezes a gente não consegue fazer aqueles ajustes econômicos que a gente imaginaria. Por quê? Porque, consequentemente, você tem essas perguntas aí que finalizam o artigo, né? Então, o The Wall Street Journal de 4 de março de 2010, do qual, consequentemente, você tem aquela questão, né? Então, assim, e aí? O Estado é capaz de resolver o déficit ou não? Vamos acreditar que a economia está melhorando ou vamos ser teimosos, egoístas e vamos resolver os problemas de curto prazo agora? Então, são questões importantes que precisam ser consideradas. Agora vamos ao tópico do contra, né? Então, a legislação tributária não deveria ser alterada para estimular a poupança. Então, são aqueles que não concordam em ajustes tributários para ajustar e estimular a poupança. Vamos ver o que isso aí nos mostra sobre essa questão. Aumentar a poupança pode ser desejável, mas não é o único objetivo da política tributária. Então, aqui são os que são contra ajuste na legislação tributária para estimular a poupança. São contra. Os formuladores de políticas também devem ter a certeza de distribuir a carga tributária de maneira mais justa, ou seja, com um viés, digamos assim, social. O problema das propostas de aumentar o incentivo à poupança é que elas aumentam a carga das pessoas que menos podem arcar com ela. Ou seja, eu tiro parte da tributação da poupança e vou sobrecarregar outro lado da economia, seria a visão dos que são contra essa política. É inegável que famílias de alta renda poupam uma parcela maior de suas rendas que as famílias de baixa renda. Então, claro que menos tributos para a poupança vão beneficiar os mais ricos e prejudicar os mais pobres. Como resultado, qualquer mudança tributária que favoreça as pessoas que poupam também tenderá a favorecer as pessoas com alta renda. Políticas como as cotas de aposentadoria com vantagens tributárias podem, num primeiro princípio, até parecer atraentes, mas levam a uma sociedade menos igualitária. Por quê? Porque, mais uma vez, vão sempre beneficiar aquelas pessoas de alta renda. Ao reduzirem a carga tributária sobre os ricos, que podem tirar vantagem dessas contas específicas aí com vantagens tributárias, essas políticas vão forçar o governo a substituir os tributos sobre aqueles que são mais pobres. Então, essas políticas forçam o governo a elevar a carga tributária sobre os pobres ou sobre aqueles que não têm como, por exemplo, acessar esse tipo de conta. Ou como é no caso do Brasil, em que você não tributa dividendos. Bem, quem é dono de grandes empresas e que tem mais dividendos são os ricos. Os pobres que ganham salários possuem os seus salários tributados pelas várias taxas ligadas ao salário. Além disso, as políticas tributárias voltadas para incentivar a poupança podem não ser tão eficazes para alcançar esse objetivo. Então tá aí já uma contra-resposta àqueles que são a favor. Então, as políticas tributárias, elas podem não ser eficientes para estimular a poupança. A teoria econômica, ela não oferece uma previsão clara quanto a se uma maior taxa de retorno aumentaria a poupança. O resultado, ela depende da magnitude relativa de dois efeitos conflitantes, que é o chamado efeito substituição e o chamado efeito renda. Por um lado, uma taxa de retorno maior eleva o benefício da poupança. Então, cada dólar poupado hoje produz mais consumo no futuro, seria a ideia. Então, uma taxa de retorno maior eleva o benefício da poupança. Então, você faz com que o dólar poupado hoje, tecnicamente, gere um consumo no futuro. Esse efeito substituição, ele tende, portanto, a aumentar a poupança. Por outro lado, uma taxa de retorno maior reduz a necessidade de poupar. Então, uma família precisará poupar menos para atingir qualquer nível de consumo que tenha como meta no futuro, se você tiver, portanto, uma taxa de retorno maior. Esse efeito renda tende, portanto, a diminuir a poupança. Se os efeitos substituição e renda aproximadamente se cancelarem, como alguns estudos sugerem, então a poupança ela não mudará
quando uma tributação menor dos ganhos de capital é levar o seu retorno. Então aqui está a contra-resposta também, de maneira plausível, a partir de argumentos técnicos. Olha, o efeito substituição e o efeito renda, eles se cancelam e fazem com que, mesmo que a poupança tenha um tributo menor, isso não vai aumentar a quantidade de poupança, mesmo que você eleve, digamos assim, a taxa de retorno. Há muitas outras maneiras de aumentar, portanto, a poupança nacional. Além de dar concessões tributárias aos ricos, né? Ou seja, há outras maneiras que não só concessões tributárias aos ricos. E aí vem aquele detalhe. Então, do ponto de vista quem é contra o uso da legislação tributária para aumentar a poupança, critica os que são a favor pelo fato de que o que eles sugerem aumentam os benefícios de menos impostos aos que são ricos. Então, quem poupa são aqueles que ganham mais e não os que ganham menos. Quem acessa contas com regimes tributários especiais é quem ganha mais e não quem ganha menos. Portanto, isso aí beneficiaria apenas uma parcela rica da sociedade. A poupança nacional, portanto, coisa que a gente já viu em capítulos anteriores, é a soma das poupanças privada e pública. Em vez de tentarem alterar o Código Tributário para incentivar maior poupança privada, os formuladores de políticas que são contra isso podem simplesmente aumentar a poupança pública, reduzindo o déficit orçamentário, talvez pelo aumento dos impostos sobre os ricos. Então, eu posso aumentar a poupança pública, a arrecadação, ou diminuir o déficit, aumentando os impostos sobre ricos. Então, em vez de eu tributar, dar benefícios tributários à poupança, eu tributo os que têm mais renda, para parte dessa renda vir para a poupança pública e, consequentemente, diminuir o déficit orçamentário e, claro, beneficiar, portanto, a economia como um todo. Sobre essa perspectiva, isso oferece uma maneira direta de aumentar a poupança nacional e a prosperidade das gerações futuras. De fato, uma vez que a poupança pública seja levada em consideração, os dispositivos tributários de incentivo à poupança, eles podem ter efeito contrário ao desejado. Então, alterações que reduzem a tributação da renda de capital diminuem a receita do governo e levam a um déficit tributário. Para aumentar, portanto, a poupança nacional, qual é a sugestão? Alterar o Código Tributário, que deve estimular a poupança privada mais do que diminuir a poupança pública. Se esse não for o caso, os chamados incentivos à poupança podem potencialmente tornar as coisas piores. Então, tá aí a crítica em torno de uma legislação específica para a poupança e que também faz sentido porque, mais uma vez, esses 6 debates, eles apresentam perspectivas contrárias sobre o mesmo assunto, mas não são perspectivas que são levadas pela emoção da política, são perspectivas construídas a partir de raciocínios técnicos. E na economia existem trade-offs para muitas coisas, inclusive para esses debates. Então, é difícil a gente dizer quem está certo e quem está errado. Muitas vezes você tem evidências para um lado, evidências para o outro, e às vezes é complicado em algumas temáticas tomar, digamos assim, uma orientação muito clara. Por isso que a economia ela não pode ser feita na paixão, ela precisa ser feita a partir da construção teórica, técnica, mas também a partir do que a realidade concreta nos apresenta. Então, a realidade concreta muitas vezes vai nos sinalizar o que é melhor, o que é pior para uma sociedade, e claro que horas talvez os neoliberais possam estar certos, ora eles podem estar completamente errados e uma política intervencionista seja muito mais